Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Sempre quem tem filho especial são mães especiais que têm muita história para compartilhar com a gente, né? Verdade. E eu tenho É, certeza que você vai enriquecer muito a nossa live. obrigada. Eu até comentei com você que, na verdade, eu ainda sou uma mãe novata, né? Que a minha filha tem 4 anos, mas eu tenho o início da caminhada que eu sei que é muito marcante para as mães também. E eu Muito. estou vivendo, né? Eu estou vivendo esse período que para algumas, inclusive, é a parte mais difícil, né? Os primeiros anos, as dificuldades. Mas se deve, você é tão jovem. Quantos aninhos você tem? Eu tenho 35. Sou jovem, mas não tão jovenzinha, né? Ah, mas é. Tenho 35 anos e tenho uma filha de 4 anos, como eu comentei, a Laura. Uhum, E eu sou casada há 11 anos, sou advogada. E eu uhum, sempre tive o sonho de ter filhos, né? Nós casamos, eu e meu esposo, e a gente tinha esse plano de ter filhos. E quando a gente tinha 5 anos de casada, eu engravidei pela primeira vez e tive uma perda gestacional. E aí fiquei naquela expectativa de engravidar de novo. E um ano depois eu engravidei da Laura. uhum, Então ela era um bebê muito esperado, né? Muito amado. E a gente tinha toda uma expectativa em torno dela. uhum. E a Laura nasceu assim, um bebê super saudável, super forte, uma bebezinha linda e aparentemente não tinha nada no desenvolvimento dela que desse qualquer sinal de alerta para nós. A gente, ela atingiu todos os marcos de desenvolvimento, ela andou, sentou, começou a falar as primeiras palavrinhas. Então vinha tudo dentro de um quadro perfeito, que a gente considera perfeito, É, né? verdade. Mas há pouco mais de 2 anos e meio atrás, nós mudamos para Belo Horizonte. Eu morava em Valadares, nós viemos para cá. A Laura estava com 1 ano e 8 meses. E a gente percebeu que há algum tempo, assim, uns 2 meses depois de estarmos aqui, a gente já estava adaptado, já estava tudo bem. A gente começou a notar que ela tinha perdido a fala, ela parou de falar as palavras. Esse foi o Uhum. primeiro sinal de alerta que a gente teve. E em seguida começou alguns comportamentos repetitivos. É, ela tinha uma mania de ficar balançando o corpo, de deitar no chão. Isso foi intensificando muito. Começou a Uhum. ficar muito alheia. A gente chamava, ela não atendia. E a gente começou a notar. Eu coloquei ela numa escolinha achando que ela precisava interagir com as crianças, então que ela ia melhorar a partir do momento que ela estivesse na escola. Uhum. E, na verdade, com pouco tempo que ela estava na escola, a escola me chamou dizendo que o comportamento não estava legal, precisava observar e que era para eu procurar um psiquiatra. E nisso, a pediatra dela também me encaminhou. Enfim, começamos então uma busca, porque eu e meu esposo também estávamos já desconfiados que tivesse alguma coisa diferente com ela e a gente não sabia o que. Eu já tinha ouvido falar de autismo, mas para mim não era um quadro conhecido essa questão da regressão, uma criança que se desenvolve normal e depois ela regride. Eu não sabia, não tinha informação disso. Isso foi Uhum. novo para mim. E aí a gente começou essa busca. Nós passamos por uma neuro, fomos psiquiatra, psicóloga, fonoaudióloga, né? Porque ela Uhum. tinha perdido a fala. E nessa busca toda, a gente teve um diagnóstico praticamente unânime de autismo. E aí iniciou a nossa caminhada nesse mundo novo para nós. Eu confesso que o diagnóstico, assim, num primeiro momento, ele foi assim, um soco no estômago, né? Aquela surpresa, apesar da gente já ter no fundo aquela sensação de que tinha alguma coisa, era diferente, mas a confirmação ela traz um certo, né, assim, medo para a gente, né? A gente não quer que o Sobretudo, filho da né? gente
tenha nenhuma limitação, a gente quer que tudo seja perfeito, né? E, num primeiro momento, esse quadro de autismo, ele é assustador, né? A gente não sabe, né? Os médicos não passam para a gente uma perspectiva. Existe uma possibilidade de vida funcional, de fazer um tratamento. Alguns são independentes e vivem muito bem, mas a verdade é que a gente não tem certezas, né? E o autismo traz essas dúvidas, essas dificuldades, e eu fiquei muito abalada num primeiro momento, chorei muito e, né, tive dias de ficar sofrendo por isso, e eu falava, eu não quero isso para ela, porque eu quero que ela, né, tenha uma vida independente, autônoma, né, o que a gente sonha. Mas graças a Deus, assim, essa dor com o tempo ela vai passando, Deus vai substituindo o que no início às vezes é um baque, né? Esse diagnóstico, como eu falei, dá esse soco no estômago, mas também traz alívio depois por saber o que é, e aí eu começo a ver que é tratável, eu começo a agradecer porque ela tem uma saúde boa e porque isso não impede ela de viver, de ser criança, né? E de fazer tantas coisas. Então, o que no início parece assim, né, um fim do mundo, né, começa a ser para a gente um ponto de partida. Né? Dali eu começo a buscar tratamento, eu vejo que não é o fim de tudo, existe vida depois do autismo, e a gente vai aprendendo, né? Eu falo que esses 2 anos que a gente está vivendo do diagnóstico da Laura tem ensinado muito para nós. Né? Isso nos ensina muito. O autismo é uma escola. Né? Você ter um filho com uma necessidade especial traz desafios, traz muitas questões, mas também traz novas perspectivas. A gente aprende a agradecer por pequenas coisas, né? Os pequenos progressos do dia a dia são comemorados, a gente aprende a valorizar cada, assim, conquista mínima que seja. Então, assim, ela aprendeu a calçar o chinelo sozinha há pouco tempo atrás e a gente, sim, vibrou porque, poxa, ela já está conseguindo fazer alguma coisa sozinha. Ela começou nessa quarentena em casa com a gente, tendo as terapias suspensas. Eu estava fazendo atividades com ela em casa e fazia as terapias com a fono, né? Eu fazia vídeo e aí depois fazia em casa com ela. E ela começou agora a falar as primeiras palavras e falar as primeiras sílabas, né? E isso para nós tem sido motivo de comemoração, né? Eu considero assim milagres da quarentena. Ela está dando esses passos agora. Claro que não é fruto da quarentena, é fruto de 2 anos de tratamento. Trabalho, né? Mas que tem. Então, assim, a gente aprende a valorizar as pequenas coisas do dia a dia, né? Essas pequenas conquistas. Verdade. E uma coisa que eu tenho achado muito legal é que, assim, a questão do autismo tira da gente essa questão do filho perfeito, né? Que a gente idealiza muito um filho perfeito. Eu, na minha gravidez, pensava tanta coisa, e hoje eu considero alguns sonhos que eu tinha muito fúteis, né? Coisas muito pequenas. Eu pensava que a minha filha ia fazer balé, e não que ela esteja impedida, mas eu falo assim, hoje as minhas projeções mudaram, isso não tem mais importância para mim, né? A gente passa a valorizar no tempo dela e a gente passa a valorizar que ela seja uma criança feliz, que ela seja aceita no meio dela. Assim, as coisas se tornam muito mais simples, né, Marilene? Muito, muito, muito. Então a gente tem que trabalhar as potencialidades, não as dificuldades, né? Porque toda criança, toda pessoa tem suas potencialidades, né? Então a gente olhar para as dificuldades, a gente não vai avançar, né? Nós temos que, porque o diagnóstico não determina o futuro. Sim, até uma coisa que... A minha filha, né, que não teve diagnóstico, né? Para quem não sabe, eu tenho uma filha deficiente, deficiência intelectual, já tem 29 anos, e tenho um marido deficiente visual. Então, minha filha não teve diagnóstico. Eu fiquei assim, né?
tateando assim no escuro, porque não tinha muito recurso. Você disse que eu tenho mais experiência, tem ao longo da caminhada, né, que a gente vai aprendendo na prática. Mas você, Claro, hoje em dia, tem muito mais recursos, né? verdade. Essas terapias evoluíram muito, tem muito, né, muito tratamento diferente, e tem a internet, tem muita coisa para você pesquisar. Eu creio Sim, que tem muita chance dela, né, desenvolver daquilo sim. que é a facilidade que ela tem para desenvolver. O É difícil para esse, mim foi descobrir o que é minha filha, o que a minha eu filha poderia imagino. desenvolver. Então, hoje é muito Exato. mais fácil, né? Você É, vai na esse, internet esse e pesquisa. Isso, na verdade, é um dos motivos assim que a gente tem de gratidão mesmo, porque não só por a gente descobrir isso numa época em que, igual você falou, hoje tem muito mais recursos, É. tratamentos terapêuticos. Aham. É, antigamente, eu estava lendo há pouco tempo atrás uma matéria falando que há 50 anos atrás essas crianças praticamente ficavam presas em casa. As famílias não tinham o que fazer, vamos dizer assim, né? E hoje Uhum. tem tanta terapia, tem muito tratamento, tem muito acesso à informação. Então, eu acredito que é uma época muito, muito mais favorável para o desenvolvimento. Verdade. E uma coisa que assim eu tenho pensado é que esse diagnóstico ele está escrito a lápis, né? O futuro, Deus é que vai dizer. Então, Deus é que. hoje eu tenho um diagnóstico de autismo, nós convivemos com esse diagnóstico diariamente. Não tem um dia que eu não pense em autismo, porque ele está diante de mim todos os dias, né? Muito visível. A Laura ela está dentro de um padrão clássico mesmo de autismo. Uhum. Então, os sinais são muito evidentes. Pessoas que conhecem um pouquinho do transtorno, né, do espectro autista, já identificam de vê-la, apesar dela já ter se desenvolvido nesses 2 anos. Então, hoje ele é muito real para mim, mas eu penso que o futuro Deus dirá, né? O futuro, Deus vai ditar o que vai ser e até onde ela vai chegar. Eu vejo que o meu papel como mãe, né, nosso papel é acreditar. Eu sempre acredito que ela vai esperar, que ela vai esperar as limitações, né, que as dificuldades vão ficar para trás. Eu não sei quanto tempo que ela vai demorar para ultrapassar alguns percalços, mas eu creio sempre que vai conseguir. Hoje a minha maior limitação dela é a fala, né? Uhum. E comunicação é de suma importância. Então, a gente trabalha em cima disso, mas eu nunca trabalho com a hipótese de que ela não vai falar. Eu só penso que ela vai falar, sabe? Que ela Vai vai se falar. comunicar e que aquilo, todo o tratamento necessário a gente tem corrido atrás. E eu penso que aquilo que não for possível humanamente, Deus tem intervenção para isso, né? E pode realizar. Então, a gente Verdade. sempre acredita nela, né? É o nosso desafio diário, mas sempre acreditando. E o amor, né, que vocês dedicam, essa dedicação toda, faz toda a diferença, né? A sua vida deve ser tudo em torno da Laura, né? Hoje em dia, eu falo que é uma dedicação, assim, exaustiva. Porque, primeiro que criança dá trabalho, né, Marilene? Você sabe Toda disso. criança, toda. Toda criança dá trabalho. E quando você tem, né, um filho que requer uma atenção especial por qualquer questão que seja, isso gera com certeza um desgaste, uma intensividade dos pais muito maior. E Uhum. eu tenho aprendido muito com isso. Às vezes a gente vê tantas famílias que têm dificuldade de tirar aí 1 hora por dia, às vezes até por semana, para ter um tempo de qualidade com os filhos. E assim, eu vejo o quanto que isso é possível, porque eu tenho horas assim exaustivas diariamente com ela, de atividade, e eu trabalho também, não é porque eu estou por conta dela, Aham. né? Mas assim, o meu tempo é muito voltado para ela. Uhum. Então, hoje a gente organizou, eu e minha esposa, a nossa vida de forma que a gente se reveza para ficar com ela, porque, né,
ela não tem condição de ficar sozinha. Marilene, uma coisa assim que né, que a gente também tem aprendido é a questão da aceitação mesmo, sabe? Eu sei que é muito difícil no início, eu estou com 2 anos do diagnóstico, mas graças a Deus essa fase de aceitação, eu considero até que a gente passou por ela rápido. Então, assim, nós recebemos o diagnóstico, nós tivemos tempo de chorar, porque, né, existe tempo para tudo, mas a gente compreendeu, né, a missão, o desafio e eu penso assim que o ponto de partida para a gente intervir e tratar é aceitando primeiro. Eu preciso aceitar, né? Preciso aceitar, a gente precisa lidar com a verdade e amar E aí acima fica de mais todas as leve, né? Quando a outras. gente aceita, fica tudo mais leve. Entender o desafio da paciência, né? Que a gente tem que redobrar a nossa paciência diariamente. E eu não me considero a pessoa mais paciente do mundo, mas Deus tem me ensinado a ter mais paciência, a compreender, e porque a gente sabe que no dia a dia não é fácil, né? Tem comportamentos difíceis que a gente tem que lidar. E assim, eu li um dia desse uma frase que falava isso, falava assim, me ame quando eu menos mereço, porque é nessas horas que eu mais preciso. E eu pensei que como que isso define o nosso dia a dia, né? Naqueles momentos mais difíceis dos comportamentos, né? Tão, às vezes, complicados que a gente lida com essas crianças, são os momentos que a gente mais tem que amar e compreender e ter paciência, porque Deus nos ensina muito através delas, né? Eu tenho aprendido muito com a Laura nesse sentido, a redobrar minha compreensão, minha paciência, minha empatia, né? Ter um pouco mais de resiliência e entender que é assim também que Deus nos ama, né? Com paciência e amor com os nossos erros, com as nossas falhas. O Pai Verdade. sempre volta e nos dá uma segunda chance, né? E nos recebe. Então, assim também, eu vejo que o autismo me ensina muito sobre o coração de Deus nesse sentido, sabe? De amar mais, de doar mesmo e de dar o nosso melhor, né? Diariamente. É um livro que a gente lê todos os dias, né? A gente não sabe o que tem na próxima página, né? Todo dia a gente lê uma página desse livro. E a gente não sabe o final do livro também. Mas só que Verdade. cada vez esse livro vai, assim, a gente vai gostando mais desse livro a cada dia, né? Porque cada dia é uma conquista diferente. E vai tirando o melhor da gente, né? Se Vai, a gente deixar, consegue tirar o melhor de nós, né? sim. Eu creio que a gente cresce mais ainda. Cresce. E assim, interessante que às vezes algumas pessoas, né, ficam assim, mas eu lembro que uma mãe, quando eu recebi o diagnóstico, essa mãe falou comigo assim, talvez você vai ficar se perguntando por que comigo, né? Por que isso e tal. E, na verdade, eu não cheguei a fazer esse tipo de pergunta. O meu questionamento com Deus era por que com ela, com a minha filha, acontecer algo assim. A gente tem essas perguntas. E o Senhor me lembrou daquele texto lá em João, capítulo 9, quando ele vai, ele está lá com um cego de nascença e os discípulos perguntam para ele, né, Senhor, quem pecou para que ele nascesse assim? Ele ou os pais dele? E a resposta de Jesus para ele, eu acho que é a resposta que a gente tem para nós, né? Jesus fala com eles, olha, nenhuma coisa nem outra. Ele nasceu assim para que o poder de Deus se manifeste na vida dele. Verdade. Então, eu acho que é uma compreensão que a gente precisa de ter de pessoas com deficiências, com necessidades especiais. São pessoas para que Deus manifeste poder na vida delas, né? São pessoas para serem amadas, são pessoas fontes de milagres, né, de Deus. E é uma percepção que a gente tem que ter, e às vezes a gente não tem no primeiro momento, né? Mas aos poucos Deus vai tecendo isso no nosso coração. Então, eu sempre penso dessa maneira, né? Que tanto para a Laura, né, sua filha, Daniela e tantos outros, né, são fontes do poder de Deus e da manifestação de Deus também. É verdade.
E a respeito do preconceito, você percebe muito isso com a Laura? Na verdade, assim, por a gente estar no início e ela ser uma criança, e como a gente fala dentro do autismo, o autismo não está na cara, né? É. Então, vamos dizer que em algumas situações ela vai passar despercebida Uhum. e em outras não. Como a escola ainda, as crianças dessa faixa etária são muito receptivas. Então, graças a Deus, a Laura hoje estuda na EMEI, né, na rede municipal infantil, e ela teve uma recepção muito boa na escola, não só com os coleguinhas, mas com professores e tudo. Então, eu ainda não vivo a fase do preconceito. Eu acredito que com o passar dos anos, né, adolescência, aonde as características vão ficando marcantes, e num contexto escolar onde tudo que é diferente né, mais difícil. Não só eu estou citando a escola porque é mais óbvio, mas é claro que o preconceito existe em todas as esferas. Mas Verdade. assim, eu ainda não sofro com isso. O que eu acho hoje que a gente sente é a falta de informação. Então, assim, ainda existe muita, apesar de tudo que a gente está falando aqui, que tem tanta coisa na internet, tudo, isso fica Uhum. muito restrito para quem tem interesse. Então, se eu tenho uma filha com diagnóstico, eu pesquiso, eu procuro saber. E hoje, inclusive, eu já sei mais coisas sobre outras deficiências por conta da Laura. Eu sei mais sobre síndrome de Down, eu sei mais sobre Uhum. outras questões, porque você se abre mais para esse mundo, né? Que existe, que é real e que é tão ignorado às vezes na É sociedade. verdade. Mas ainda existe muita falta de formação. Então, tanto num contexto de amigos ou familiares e tudo, às vezes as pessoas erram ou fazem comentários desnecessários pela falta de formação. Então, por isso até que eu quis fazer a página, no ano passado eu quis fazer a página da Laura no Instagram, Laura no Mundo Azul, e onde eu comecei a compartilhar desde o nosso diagnóstico e comecei a compartilhar sobre o autismo, porque eu acho que ainda é pouco, as pessoas precisam saber, precisam conhecer para que elas respeitem, né? E para que elas Uhum. também aprendam a amar essas pessoas, né? A gente fala aqui das dificuldades, mas o autismo tem um lado bom, né? São crianças, pessoas muito corretas, muito sinceras, muito verdadeiras. Então, uma pessoa que tem um amigo autista, por exemplo, tem um ótimo amigo, um amigo verdadeiro, um amigo Verdadeiro. fiel. Essas pessoas amam com sinceridade, com verdade, Uhum. né? Então, eu quero compartilhar essas informações, porque eu acho que falta muito isso. E até por isso que tem tanto preconceito. Algumas pessoas têm medo, né? Do outro ser diferente, ficam com medo e tudo. Então, assim, eu acho que informação pode mudar muita coisa. O autismo, ele tem, né, grau leve, moderado e severo. E Uhum. assim, como eu falei, algumas crianças vão apresentar sinais desde bebês. Hoje já é possível diagnóstico em bebês. Inclusive Uhum. aqui em Belo Horizonte, a gente tem excelentes profissionais nessa área que dão, né, que podem avaliar esse bebê. E Uhum. mesmo que não seja fechado um diagnóstico, na suspeita mesmo de autismo, hoje esses bebês ou crianças já são encaminhados para as terapias, porque o tratamento terapêutico ele não tem contraindicação, é só Uhum. mesmo estimulação, né, do desenvolvimento. Então a criança ganha com esse tipo de terapia. E às vezes as pessoas têm medo, tinha gente que falava comigo, não fala que ela é autista, não, porque você vai criar um rótulo para ela. Sabe, a gente precisa desvencilhar dessa questão dos rótulos, porque eu penso assim, se eu não der nome para aquilo que ela, né, que a minha filha apresenta e não correr atrás, as pessoas vão dar outros nomes, né? Vão falar que ela é esquisita, vão falar que ela, né, essa menina é estranha, não sei o quê. Não, ela é autista, ela tem É. comportamentos diferentes. Então, a gente vai aprendendo a lidar com isso. Eu acho super importante o diagnóstico. Na suspeita, os pais devem procurar ou um neuroinfantil ou um psiquiatra infantil, não ter medo de procurar, de passar por uma avaliação. E no caso da Laura, que foi um desenvolvimento, né, típico, e depois ela regrediu, também é um sinal de alerta. Hoje tem inúmeros casos de crianças que se desenvolvem normal e numa determinada idade elas perdem alguma habilidade.
no caso da Laura foi a fala, mas outras crianças têm outras perdas, né? Coordenação motora, tantas coisas. Então, isso é um sinal de alerta que serve para os pais procurarem um profissional e se informarem, né? Porque na suspeita a gente tem tratamento, a gente tem como buscar e correr atrás. Então, é importante buscar isso. Quanto mais cedo, né, procurar o tratamento, melhor, né? Vai desenvolver mais. Eu lembro que a Sim. minha filha tinha uma colega que ela estudou numa escola especial por muitos anos, e ela tinha uma colega que era autista, e ela tocava piano de ouvido. Ela Nossa, ouvia uma música e tocava sozinha. que lindo, Só de né? ouvir a música, ela tocava. Eu ficava impressionada. E É assim, porque tinha dificuldade na fala, tinha dificuldade de ler, escrever, mas ouviu a música, ela a tocava piano. música, alguns têm altas habilidades, né? Então eles conseguem desenvolver em algumas áreas bem melhor até que pessoas, né, da mesma idade. Aham, E tudo. Então a questão é sempre os pais estarem atentos também para uma habilidade que o filho tenha, né? Algum aham. gosto, igual no caso, né, dessa pessoa, gosto musical. Às vezes alguns têm aptidão no esporte ou nas áreas de exatas, né? Matemática e tudo. Então, o pai observa, né, o que o filho tem melhor aptidão e procura desenvolver mais aquilo, né? Cria oportunidades, porque pode ser uma área de talento na vida dele. Tem que descobrir, né? Tem que correr atrás. A minha filha, né, com a deficiência intelectual, eu sempre ficava buscando o que, que ela gosta de fazer para desenvolver naquela área. E eu fazendo crochê, ela teve interesse em aprender a fazer crochê. Eu falei assim, meu Deus, que negócio é muito difícil, ela não vai Gracinha. conseguir nunca. Eu pensava, né? Pensei, não falei. E eu falei assim, tá bom, Uhum, vou te ensinar. Vou te ensinar. Um ponto básico, básico, básico. E ela tem dificuldade de coordenação motora, né, de uhum, concentrar. E mesmo com 29 anos, ela parece ser uma criança. Não tem maldade. uhum. E aí ela falou assim, ah, tá bom, Daniela, então você vai treinando esse ponto básico aí. E ela foi persistente, ela treinou, treinava todos os dias. Agora eu vou te ensinar o segundo ponto. E hoje ela faz bolsinha para celular, ela faz tiarinha de cabelo. Então, Nossa, que gracinha. no esporte ela aprendeu a andar de patins, de bicicleta, que ela não tinha equilíbrio. Ela Aham, caía eu lembro demais que da você corda. mostrou um vídeo dela. E no meu Uhum, vídeo eu conto, né? Tem um canal no YouTube, para quem não sabe, é Marilene Araújo, que eu conto as minhas histórias lá no canal no YouTube. E a Daniela também tem um canal no YouTube dela, que é Horta Culinária Superação. Então, assim, superando mesmo os limites dela, né? Ela fazendo comida, mexendo na horta, muitas coisas assim, que ela está gostando demais, ela está muito feliz. Né? Nessa pois é, quarentena, nós estamos quietos em casa, então nós temos que inventar, tá reinventar coisas para desenvolvendo fazer. dentro do âmbito da casa. E ela foi persistente. É impressionante como que ela é perseverante. Quando Gracinha. ela gosta de uma coisa, ela persevera. Então tem que descobrir isso aí. Aí Verdade. ela colocou, a Daniela faz crochê muito bem. Tudo que ela Ela faz faz. é com muita excelência. Que É verdade. gracinha. E nessa quarentena, ela já fez tanta tiarinha de cabelo, tantas, que tem demais, tem demais. Que A quarentena está sendo produtiva para ela ela. vende, então nessa quarentena o tempo, né, o dia está ficando muito grande. Então ela está fazendo Verdade. demais. Ainda bem que ela tem um Marilene, toque de linha gigantesco aqui. tem que ter, né, para ela poder fazer. Verdade. Ô, Marilene, e é uma coisa que assim eu admiro muito, né, nessas crianças e nos adultos, igual sua filha, é a questão da superação mesmo que eles têm, Uhum. sabe? É, Às vezes a gente se acha tão limitado em algumas coisas, nós, né, deixamos de fazer uma coisa ou outra porque a gente julga que a gente não é capaz, que a gente não pode. E aí você vê crianças, né, pessoas com limitações sérias até, que conseguem, né, superar isso diariamente. Eu vejo isso muito na Laura, às vezes você que sabe um pouco do autismo, os autistas são muito sensíveis, às vezes a barulhos, né, sons, uhum. e ambientes com muitas pessoas e tudo. E eu já tive dificuldade de levar a Laura em alguns lugares assim, e eu vejo assim o esforço dela em estar lá, em ficar Uhum. lá. Às vezes uma vez eu fui numa festa de aniversário com ela, e quando eu cheguei, ela ficou extremamente assustada com o lugar, com as pessoas. Lá estava muito cheio, tinha muito menino gritando, né? Festinha de criança. E assim, ela ficou tão nervosa que ela chorou, chorou, chorou. Ela chegou até a vomitar em mim, de tanto nervoso. E eu pensei, eu vou Uhum. embora, porque eu não tenho condição de ficar com ela. Eu resolvi me afastar, sair do local da festa.
deixei ela respirar, ela ver o ambiente, ficamos de longe uns 40 minutos. Quando eu vi que ela se acalmou, nós voltamos para o local. E ela brincou tanto depois nessa festa, e assim, aproveitou tanto. E eu fiquei assim, impressionada com a capacidade dela de superar assim, a própria limitação, né? Algo que é tão Uhum. difícil, é tão aversivo para ela, mas que com um pouco, né, de compreensão e de calma, de paciência, ela mesma conseguiu, né, se virar e depois conseguiu curtir a festinha, que no primeiro momento foi assim, super difícil. Então, são coisas que a gente vai vendo no dia a dia, como que eles superam, né, as coisas, como que eles vão passando por cima e vão superando, e a gente vai aprendendo com eles também. Né? Não existem limitações para nós, né? Para tudo a gente pode insistir e que a gente consegue, e assim que eu vejo ela também, sabe? Superando a cada dia essas pequenas dificuldades. Olha que, né, que benção também que você já está numa escola pública, né? E ela está indo bem, porque antigamente nem tinha, no meu tempo, de colocar em escola particular, que é caríssimo, né? Escola especial. E as pessoas estão mais abertas, né? Para Então, isso. inclusive é uma coisa que eu assim posso, né, destacar, porque nós, além da, assim, da receptividade que a Laura teve, que foi muito boa, eu senti um preparo na rede pública muito melhor com relação à inclusão do que na rede particular. Então, Uhum. assim, talvez pelo número de crianças, né, que eles recebam e tudo, eles já estão mais preparados. Então, Uhum. até eu vi que entrou a professora da Laura, Isabela, estava com a gente na live também, e foi um amor também com a Laura, e tem todo carinho com ela, e assim, então a experiência nossa com a rede pública foi muito melhor, sabe? Foi muito mais, a gente viu muito mais inclusão, muito mais preparo, do que na rede particular, infelizmente. Eu falo infelizmente porque, às vezes, na verdade, a gente teria que ter todas as opções, né? As famílias É. terem poder escolher onde o filho vai estudar. E, na verdade, quando a gente tem um filho com necessidade especial, meio que você fica pulando, procurando aonde ele vai ser melhor aceito, né? Porque não é a realidade, infelizmente. Não, a Daniela ficou 13 anos em uma escola especial, porque eu ficava com medo de tirar ela de lá e não conseguir colocá-la em outra escola e ela se adaptar ou ser bem recebida. Como Uhum, ela é, apesar de ser mais velha, mas a mente dela é de criança, não tem maldade, e chegava na uhum, outra escola que eu ia visitar para tentar, né, mudar de escola, tudo adulto. Aí eu falei assim, não tem coragem de deixar. Então, ficou 13 anos na mesma escola. Eu uhum, conto também no meus testemunhos, nas minhas histórias lá no YouTube, esses casos. E até que eu tive um câncer que eu tive coragem de pensar, se não der certo, eu volto com ela. Foi a melhor coisa uhum. que eu fiz. Não que a outra escola seja, que era ruim, não, a escola era ótima, só que ela precisava evoluir mais, crescer mais. Uhum. E foi ótimo para ela, muito bom conviver com outras pessoas, né? É. E legal você ter tido coragem de arriscar, né? Depois desse tempo todo, porque realmente a gente tem medo, né? De Nossa, tirar e mudar tudo, e aí depois o medo de não voltar do mesmo jeito, né? A é. gente fica muito inseguro. Uma coisa que eu tenho, assim, vivido nessa questão, assim, de ter uma criancinha ainda, né? Nessa Uhum. questão, que a gente acaba protegendo demais às vezes, né, Marilene? Verdade, Até por demais. achar que, né, eu preocupo muito, eu quero ajudar, e a gente protege, às vezes, até além da conta. Às vezes a gente precisa deixar um pouco e acreditar que eles vão dar conta, porque até mesmo para a criança se desenvolver, né? Uhum. E fazer. E às vezes a gente fica, né, protegendo muito, cercando demais, e não é necessário, né? Até atrapalha um pouco o Trabalho. desenvolvimento deles. E eu percebo também que talvez porque por ser mulher, a gente fica com mais cuidado, com mais preocupação. Fica mais vulnerável, né? A gente tem medo, É, com fica. certeza. Mas você está nessa caminhada, eu creio mesmo que você está no caminho certo, né? Procurando, assim, hoje tem muito recurso, agora nós já falamos, e você está no caminho certo, né? Como você disse, o mais importante aí é aceitar. Quando você aceita, né, tudo flui mais tranquilo e você vai Verdade. vencendo cada etapa. E assim, Marilene, a gente fala de aceitar, aceitar no sentido de receber como é, né? Mas não no Uhum. sentido de conformar, né? A gente
não fica sentado de braços cruzados, é aceitar de jeito para nenhum. que a gente busque realmente o melhor tratamento. E eu citei no início lá aquele texto de João, que eu acho muito bonita a resposta de Jesus, né? E eu creio muito nisso, Uhum. que né, o poder de Deus se manifesta na vida dessas pessoas, dessas crianças. E a verdade é que, né, a gente fica na busca aí de tratamento e de cura, porque a gente quer que, né, que aconteçam milagres e que ela se desenvolva, que supere tanta coisa. Mas a verdade é que nessa busca de cura e de tratamento, assim, eu creio que as pessoas, a mais curada sou eu, é a mãe, né? A É, gente acaba sendo verdade. curado diariamente de tantas coisas. E por isso que eu falo que, né, essas crianças nos ensinam mais do que às vezes a gente tem para ensinar para elas. Então, aquela ideia do filho perfeito, aquela ilusão, aquelas futilidades que a gente tem anteriormente vão sendo esvaziadas e a gente vai entendendo um propósito maior de Deus nas coisas e nas pessoas em ser como elas são, né? Mesmo na condição delas, elas servem a Deus, né? Elas são amadas por Deus, independente disso, e cumprem o propósito delas, né? Então a gente também tem que cumprir o nosso. E às vezes filho também que não tem uma deficiência, né? Tem outros tipos de deficiência, né? É, E às vezes é difícil de lidar também. Tem sim. uma criança que é tímida, uma criança que é hiperativa também. Às vezes não tem essa Uhum. deficiência, não tem um diagnóstico, mas é hiperativa, não consegue se relacionar com os outros. Então, cada um Verdade. tem suas dificuldades, suas deficiências. Então, Suas assim, nós temos que lidar peculiaridades, com né? todos, né? Lidar com É, todas as pessoas. Mas aí ela está desenvolvendo bem na escola, está é, conseguindo acompanhar bem a turminha. esse ano, né, tá sendo um ano atípico para todo mundo, né? Né? Infelizmente, a gente está sem escola. 6 meses. É, a EMEI tem mandado atividades e a gente tem feito com a Laura em casa e sempre adaptando para ela, Uhum, porque ela ainda não está no mesmo nível de aprendizado dos coleguinhas, até mesmo pela dificuldade ainda da comunicação. uhum, Mas, como ela está com 4 anos, né, a gente tem uma preocupação maior em que ela participe do que ela faça coisas com perfeição, né? A gente não uhum, exige isso dela nessa fase tão pequena, acho muito cruel. uhum, Mas verdade. a gente estimula ela a fazer, ainda que da maneira dela, né, participar. Então, ela faz as mesmas atividades, mas no tempo dela e da forma dela. Mas tem se desenvolvido e, né, com as terapias também, que já tem 2 anos que a gente faz, ela melhorou muito. A Laura, de início, quando a gente teve o diagnóstico, ela fazia pouco contato visual, ela não atendia quando era chamada, ela não Uhum, atendia comandos, então isso tudo já mudou, isso tudo ela já, né, já desenvolveu, ela já tem feito, isso é um ganho muito grande dentro do autismo. Então, hoje, né, a gente tem desafios de ensiná-la a brincar, de ensinar ela a interagir mais com as pessoas. A questão da fala ainda é um desafio muito grande, mas que ela já tá também em progresso. Além de ter iniciado as primeiras sílabas, ela também está fazendo aquela comunicação alternativa, sabe, por meio de figuras. uhum, Então, ela está usando PECs, então ela usa essas figuras como forma de comunicar. Isso também é um avanço, tem ajudado ela, estimulado ela a falar, né? Porque as figuras a gente fica nomeando, então ela acaba aprendendo. uhum. Então ela já pede o que ela quer, ela tem vontade de comer as coisas, ela pede, Olha, não fica alheia, né? Às uhum, coisas, a gente fala, ela atende, ela já demonstra vontades dela. E não é uma menina assim apática, passiva, pelo contrário, ela é muito ativa, uhum, sabe? Gosta de mostrar o que ela quer, ela mesma dá o jeito de fazer as coisas que ela gosta, as atividades aqui em casa. Logo que ela começou a falar essas palavrinhas agora na quarentena, ela já aprendeu a pedir o que ela gosta, ela adora pintar. Então ela pediu, a Glaucia escreveu e ama música, realmente, ela é totalmente musical, ela dança e ama música, tudo para ela, tudo que a gente vai fazer de atividade com música, ela reage muito bem. Então eu invento uma música para cada bichinho, eu invento uma música para cada atividade para fazer com ela, porque aí ela participa melhor, sabe? Então, igual a Isabela, a professora dela, tá falando aí, ela é cheia de personalidade, e é mesmo, é uma menina cheia de personalidade.
mas vem se desenvolvendo muito. Então a gente fica feliz, né, que ela esteja ainda aqui no ritmo dela. É, uma coisa que eu aprendi com a psicóloga da Laura é que a gente não compara, né, as crianças. Então eu não Uhum, comparo a Laura com as crianças da mesma idade. É uhum, injusto com ela, né? Ela é como se ela tivesse começado a desenvolver há 2 anos atrás. Então, uhum. né, a gente não compara. Eu comparo ela com ela mesma. Então, né, hoje ela está melhor do que ela estava ontem. Então, é isso que a gente comemora e a gente vai vendo ela se desenvolvendo. Então, a gente vai comparando com o tempo. Ela está desenvolvendo, né, está mais desenvolvida hoje. Então, isso é motivo da gente comemorar e agradecer, sem comparações com as outras crianças. Porque cada Claro, criança tem, né, seu tipo, sua personalidade e tudo. verdade. Então, a diferença também é que você também tem temor a Deus, né? Tem intimidade com Deus. Isso dá força para a gente, né, Sibeli? Eu vejo que Verdade. como Deus fortalece a gente, porque se não fosse a força que Deus dá para a gente, que fala que não dá o cobertor, só dá o cobertor conforme o frio, né? O povo tem um ditado que fala assim. Então, ele Verdade. nos dá força mesmo para enfrentar e para superar essas coisas todas, né? E nós Verdade. Eu, precisamos eu acho que de Deus Deus, faz toda a diferença. faz toda a diferença, né? E as pessoas, mesmo tendo pessoas especiais, né, em casa, todas as pessoas precisam de Deus. Nós precisamos, nós temos esse vazio no nosso coração que é preenchido somente por Deus, né? Ele é o tamanho certo do vazio do nosso coração. Talvez a pessoa não tenha dificuldade com uma pessoa especial, mas tem outras questões aí que tem dificuldade, né? Que Uhum. tem busca, tem dificuldades, tem, né, essas falhas aí na vida. Então, Verdade. as pessoas precisam ter mesmo intimidade com Deus, né? E precisam. Aí alguém falou que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, É, sempre, minha verdade, mãe. Stefânia. Deus é aquele que nos dá força, ele que nos fortalece em todo o tempo, né? Uhum. E eu quero dar oportunidade para as pessoas ainda que não tiveram um encontro verdadeiro com Deus, né, com Jesus, que receberam esse amor tão grande que Deus, né, nos ama tanto, que enviou o seu único filho ali para morrer por nós. E Jesus entregou a sua vida, né, por amor a nós. Ele morreu, ressuscitou, mas ele está vivo, Verdade. né? E Deus quer mesmo que a gente tenha esse relacionamento íntimo com Ele, né? Que a gente conheça Jesus, né, intensamente, e que a gente receba Jesus no nosso coração, que a gente se torne filho de Deus, né? A Bíblia fala que Deus, a todos quanto receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a Filhos de saber Deus. aqueles que creem, né? Creem em Uhum. Jesus, creem no sacrifício que Jesus fez por nós. Né? E eu gostaria de fazer uma oração com as pessoas, né, que estão nos ouvindo, aqueles que vão nos ouvir depois. E depois que eu Amém. fizer essa oração junto, né, fizermos junto essa oração, eu gostaria que você orasse, Sibeli, para abençoar nossas vidas, né? E como Deus tem te fortalecido, que você possa mesmo, né, liberar essa bênção para nossas vidas, né, e para as pessoas que estão nos ouvindo, e sejam fortalecidas também em todas as áreas de sua vida. Então Amém. vamos repetir comigo essa oração? Amém. Senhor Deus, eu reconheço, né, que o Senhor me ama muito. Eu reconheço também que sou pecador. Por isso eu peço perdão pelos meus pecados, eu me arrependo desses pecados. E abro o meu coração e recebo Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Amém? Amém. Então, agora, para Amém. você conhecer mais a Deus, você precisa ler a palavra de Deus, a Bíblia. Ela não contém a palavra, ela é a palavra, ela é o próprio Deus falando conosco. E à medida que você vai lendo a Bíblia, você vai entendendo mais esse amor tão grande pela sua vida. E que Verdade. você vai crescendo cada vez mais espiritualmente, conhecendo mais a Deus. E se você também tiver um pouco de dificuldade, quiser aprender mais, nós temos grupos, né, que se reúnem toda semana, um grupo de oração que chama Célula. Eu tenho uma célula de mulheres, segunda-feira à noite. Você está convidado, só me chamar no Instagram, né, para você conhecer mais de Deus. Eu creio que a Sibeli também tem a célula dela, né, Tem. Sibeli? Nós também temos uma na nossa casa. Inclusive, a Laura ama a célula. Então, é um lugar muito gostoso para a gente aprender a palavra de Deus, fazer amizade, né? A gente Verdade. ora, é muito gostoso. E convidar Verdade. você, né, que depois nós vamos encerrar com a oração da Sibeli, para visitar o meu canal, né, se inscrever no meu canal no YouTube, Marilene Araújo, e que a minha história está toda lá. Os primeiros 12 vídeos do meu canal, eu conto a minha história toda. E tem um canal no YouTube também da minha filha, da Daniela.
é horta, culinária, superação. Marilene, eu vou orar, mas antes eu queria só ler um versículo, dá Sim, tempo? dá tempo. Está em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 27 ao 29, como a gente está falando sobre filhos especiais, Aham, esse texto é um texto que, para mim, foi escrito para pessoas com necessidades especiais. E é um uhum, texto que eu guardo para a Laura e eu sempre falo dele para, né, reforço ele na minha mente. Diz assim, porque Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar aqueles indivíduos que o mundo considera sábios e grandes, e escolheu o que o mundo acha fraco para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que é insignificante e desprezado pelo mundo e que não é levado em conta absolutamente para nada e utilizou para reduzir a nada aqueles que o mundo considera grandes, para que ninguém, em parte alguma, se vanglorie na presença de Deus. Então, para mim, esse texto é para as pessoas com necessidades especiais, né? é Que Deus verdade, escolheu essas pessoas, muitas vezes, para nos envergonhar, né? Aquilo é que a gente verdade. considera fraqueza, para Deus é manifestar, é oportunidade de manifestar o poder dele. Então, vamos orar? Vamos sim. Pai querido, muito obrigada por essa noite, obrigada por cada vida que está assistindo agora e também aquelas que vão ver depois. Que a graça do Senhor possa alcançar cada uma dessas pessoas, que o teu amor, ó Deus, possa constranger cada coração, encher cada vida, que a tua paz, ó Deus, inunde as vidas nesse momento. Que, Amém. ó Deus, em um momento de pandemia, de tantas incertezas, que as pessoas possam encontrar o Senhor que nos guarda, que é um Deus que nos ama. O Senhor, ó Deus, contempla cada dificuldade que nós passamos. Obrigada pelo teu amor, que o Senhor possa, ó Deus, realmente tocar nos corações e que as pessoas sejam realmente transformadas pelo teu poder, pela tua graça, que só alcance cada pessoa agora, meu Deus, que estava passando por alguma dificuldade, que está lidando às vezes com filhos, ó Deus, problemas difíceis com os filhos, ou às vezes são outras situações difíceis, que o Senhor, ó Deus, que conhece todas as coisas, o Senhor possa suprir cada necessidade, alcançar os corações, que o Senhor possa realmente derramar da tua paz, que excede todo entendimento, que o Senhor derrame sobre a vida de cada pessoa, ó Deus. É a nossa oração nessa noite, para que o Senhor abençoe cada uma aqui nessa noite, aquelas que ainda vão ver depois, que recebam realmente da tua graça sobre elas, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Muito Amém. obrigada. Né? Nós recebemos mesmo essa bênção que você liberou sobre as nossas vidas. Amém. Então, convidar todos, né, que na próxima terça nós temos mais uma história linda, né, de superação, de amor, e que todos estão convidados para assistir a próxima live. E as outras lives anteriores estão salvas no meu Instagram, né, Marilene C. Araújo. Cada história é mais interessante e mais linda do que a outra. Verdade. Obrigada, Marilene, pela Nós temos um oportunidade. minutinho, 2 minutinhos aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta ainda, né? Se alguém quiser fazer alguma perguntinha, ainda temos 2 minutinhos ainda, não temos, Tibete? Ok. Obrigada, viu, Marilene? É a primeira vez que eu falo sobre isso, né? A gente já tem a página, mas assim, eu não gravei nada e nem fiz para as pessoas. Então, é uma oportunidade, né, de compartilhar e Deus tem feito muita coisa na nossa vida. Então, eu acho que a mensagem que a gente quer deixar é isso, que muitas vezes, né, o diagnóstico não é o fim, é um ponto de partida. Deus tem muita história ainda para realizar nas nossas vidas. E isso serve para Verdade. qualquer situação, né, que as pessoas Tudo, estejam passando. tudo na vida, nada pode nos limitar, né? A gente pode conseguir achar uma saída. E com Deus, então, que a gente acha a saída mesmo, né? Se não dá de um Verdade, jeito, a gente faz do outro jeito, né? A gente pode, verdade, se tem um limão, a gente faz uma limonada. Sempre a gente verdade. acha uma solução. Deus abre sempre portas para a gente. A gente não pode desanimar, nós temos que estar fortalecidos em Deus, né? Para a gente achar o tratamento certo, a porta certa, né? Até o jeito de brincar, você tem que pedir a Sim, direção de Deus, como você vai é, brincar, né? sim, É exatamente, porque tudo, faz toda a diferença, né? é Às vezes a toda a gente fica diferença. quebrando cabeça e É, Deus tem o jeito certo de lidar. sim, é verdade. Grande abraço a todos.